Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice e Beatriz decidem abrir o jogo com Arlete. Reunidas na casa da estilista, elas contam toda a verdade sobre Valéria, a mulher que anos atrás foi dada como morta, e a surpreendente história por trás da origem de Beatriz. Arlete, abalada, ouve cada detalhe. Desde o envolvimento sombrio de Maristela e Juliano, até o sofrimento de Valéria, que passou anos escondida, acreditando que jamais poderia reencontrar a filha. Beatriz, emocionada, segura a mão de Clarice ao revelar que Valéria, sua mãe biológica, sobreviveu graças à ajuda de Clarice, e que agora ambas querem justiça. Enquanto isso, Jacira observa com desconfiança a aproximação de Thalia, a nova funcionária da perfumaria carioca. A moça, de aparência doce e postura impecável, desperta a intuição de Jacira, que sente que há algo errado. Ela comenta suas suspeitas com Arlete, temendo que Thalia seja uma espiã infiltrada, talvez amando dos próprios Alencar ou de algum outro inimigo em potencial. Do outro lado da cidade, Beto se reúne com Fred e propõe uma estratégia ousada: desgastar publicamente a imagem da família Alencar por meio de matérias escandalosas e denúncias em colunas de fofoca. Vamos expor tudo, desde o golpe contra Valéria até os desvios na perfumaria carioca. A opinião pública precisa saber quem eles realmente são, afirma Beto, decidido a usar a imprensa como arma nessa guerra. Enquanto isso, Zélia, cada vez mais impaciente, pressiona Basílio a tomar uma decisão definitiva. Cansada da ambiguidade do rapaz, ela o confronta em seu apartamento. Ou você está do nosso lado ou será engolido por eles, diz, incisiva. Basílio, acuado, tenta ganhar tempo, mas sabe que está chegando a hora de mostrar de que lado realmente está. No hospital, Ana Maria faz uma visita afetuosa a Topete, que se recupera de um acidente misterioso. Em meio à conversa, os dois relembram momentos antigos e Ana Maria aproveita para colher informações, desconfiando de que o que aconteceu com Topete não foi obra do acaso. Ela promete ajudá-lo a descobrir a verdade. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo envolto em dilemas e pressões, Basílio estrela o novo comercial da perfumaria carioca, promovendo o mais recente lançamento da empresa. O vídeo, veiculado em horário nobre, mostra um Basílio carismático e sedutor, contrastando com os bastidores turbulentos da marca. Determinada a não deixar a verdade ser enterrada, Arlete finalmente enfrenta Juliano e Maristela. Em um jantar tenso, ela os encara e pergunta sem rodeios: "O que vocês fizeram com Valéria?" O silêncio que se segue é ensurdecedor. A máscara dos vilões começa a ruir, e o passado, por tanto tempo enterrado, ameaça vir à tona com força total. O público será surpreendido por uma reviravolta emocionante envolvendo Topete. O jovem, conhecido por seu jeito impulsivo e imaturo, passará por um momento dramático que marcará profundamente sua trajetória. Após um acidente grave de lambreta, ele enfrentará não apenas a recuperação física, mas também uma revelação que mudará sua vida para sempre. Tudo começa quando Topete, numa de suas atitudes impensadas, se envolve em uma aposta no boliche com os amigos. Confiante demais e sem medir as consequências, ele acaba perdendo uma quantia significativa de dinheiro. Dinheiro que ele não tem. O problema é agravado pelo fato de que seu pai, Orlando, havia recentemente cortado sua mesada como punição por suas péssimas notas na escola. Desesperado para escapar da enrascada e sem coragem de pedir ajuda, Topete decide pegar escondido a lambreta de Guto, um dos amigos mais próximos. A ideia é simples: fugir da situação antes que a confusão fique ainda maior. Mas o plano dá terrivelmente errado. Durante a fuga, Topete se distrai ao ver uma garota caminhando pela calçada e, num instante de desatenção, perde o controle da lambreta. O tombo é feio. Ele cai com força e bate a cabeça no chão, deixando todos ao redor em choque. Ainda tentando bancar o durão, ele se levanta, mas poucos minutos depois desmaia, assustando quem testemunha a cena. Uma ambulância é chamada às pressas,
e ele é levado inconsciente para o hospital. A situação já era grave, mas o comportamento de Orlando ao ser informado sobre o acidente deixa todos estarrecidos. Frio e distante, ele se mostra mais preocupado com os custos do atendimento médico do que com o estado de saúde do próprio filho. E quem vai pagar essa conta absurda? Questiona, enquanto os demais esperam uma demonstração de preocupação paterna. A atitude insensível revolta Zélia, que, sem papas na língua, confronta o empresário com duras palavras, expondo sua falta de afeto e humanidade. Enquanto Orlando se esquiva da responsabilidade, quem assume o papel de verdadeiro apoio emocional é Ana Maria. Sensível e carinhosa, ela permanece ao lado de Topete durante todo o tempo no hospital. Em uma cena comovente, ela senta ao lado da cama, ajeita os cabelos do menino e tenta acalmá-lo, enquanto ele, frágil e confuso, desabafa. Parece que eu tô sozinho no mundo. Nem meu pai se importa. Tomada pela emoção e incapaz de continuar guardando o segredo, Ana Maria decide revelar a verdade. Ela é, na verdade, sua irmã. A revelação pega Topete de surpresa, mas também acende uma nova luz em seu olhar. Pela primeira vez, ele sente que não está tão só quanto imaginava. A conexão entre os dois se fortalece instantaneamente, e Ana Maria promete que, dali em diante, ele terá alguém com quem contar de verdade. Com essa virada cheia de emoção, Garota do Momento reforça um de seus temas centrais: os laços de afeto que nascem da empatia, da verdade e da solidariedade, muitas vezes em contraste com os vínculos de sangue que, por si só, nem sempre são sinônimos de amor. Beatriz, Beto e Zélia comemoram juntos após a confirmação da polícia. O cordão de Valéria foi encontrado. Era uma pista fundamental e aguardada com ansiedade. O trio mal consegue conter a emoção. Para eles, aquele objeto representava uma peça-chave em uma história que parecia cada vez mais próxima de se revelar por completo. Do outro lado da cidade, Ronaldo toma uma decisão difícil. Desiste da viagem com Camila. Os motivos não são ditos em voz alta, mas a verdade é que ele não consegue se afastar do Brasil, e principalmente de Bia. Quando a jovem descobre que Ronaldo ficou, seu coração dispara. Vibrante, ela mal consegue esconder a felicidade. É como se o destino estivesse finalmente jogando a seu favor. Enquanto isso, na delegacia, Arlete presta um novo depoimento. Ela confirma com firmeza: aquele cordão era, sim, de Valéria. A peça, além de ter grande valor sentimental, agora carrega o peso de um mistério que precisa ser esclarecido. Os investigadores tomam nota, atentos a cada detalhe. Em outra frente, Beto, decidido a não esconder mais nada, resolve contar toda a verdade a Lígia. Em uma conversa franca e dolorosa, ele revela tudo o que sabe sobre Clarice, seus segredos, seu passado, suas dores. Lígia, abalada, tenta assimilar a enxurrada de informações, mas agradece pela sinceridade. O momento é difícil, mas necessário. Enquanto isso, Teresa estende a mão para Alfonso, ajudando-o com a mudança. Os dois dividem momentos de cumplicidade e cuidado. A relação, embora discreta, se fortalece. Na mesma hora, Jacira tem uma grande surpresa ao descobrir que Thalia está no Brasil. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente pressente que algo importante está para acontecer. Já Basílio, ressentido com Maristela por tê-lo deixado passar uma noite na prisão, começa a colocar em prática sua vingança. Suas ações são sutis, mas calculadas, e ele pretende desestabilizá-la pouco a pouco. Maristela, mesmo sem saber o que vem pela frente, sente que o clima ao seu redor está mudando. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Edu, determinado a ajudar financeiramente a família, consegue um segundo emprego. A jornada será árdua, mas ele está disposto a se sacrificar para garantir um futuro melhor. No entanto, nem tudo são boas notícias. Topete sofre um acidente inesperado,
deixando todos ao seu redor preocupados com sua recuperação. Na casa de Teresa, a chegada Thalia muda o ambiente. A jovem carrega segredos e feridas, e sua presença promete abalar velhas certezas. E por fim, a polícia dá a Arlete a confirmação que ela mais temia. Valéria está morta. A notícia cai como uma pedra sobre todos os envolvidos, encerrando um ciclo, mas abrindo novas perguntas e dores ainda mais profundas. Clarice finalmente começa a vislumbrar uma nova chance de ser feliz. Depois de anos de sofrimento e manipulação ao lado de Juliano, ela conquista sua liberdade ao oficializar o desquite. A decisão marca o início de uma nova fase em sua vida. Uma fase em que ela pretende deixar o passado para trás e, pela primeira vez em muito tempo, pensar em si mesma. É nesse momento de reconstrução que surge Gregório, seu psiquiatra. O vínculo entre os dois, que inicialmente se estabeleceu de forma profissional, rapidamente evolui para algo mais profundo. Gregório, sensível, atencioso e com um olhar sempre gentil, se encanta não apenas pela beleza de Clarice, mas sobretudo por sua força, sua inteligência e sua sensibilidade artística. Ele se torna um porto seguro para ela, alguém com quem ela pode compartilhar sonhos, medos e esperanças, sem medo de ser julgada. O clima entre os dois é leve e terno. Clarice sente algo que há muito tempo não experimentava. Carinho genuíno. Eles trocam beijos, conversas demoradas, risos e passeios discretos. Gregório a trata com o respeito que Juliano nunca foi capaz de oferecer. E isso, naturalmente, desperta um sentimento novo nela. A esperança de que o amor verdadeiro ainda é possível. Mas enquanto esse romance floresce, o que Clarice não imagina é que Juliano, mesmo afastado, observa tudo com olhos doentios. A obsessão dele por ela nunca cessou. E ao perceber que Clarice está seguindo em frente, ele entra em colapso. Para Juliano, o fim do casamento não representou o fim do controle que acreditava ter sobre ela. Ver Clarice com outro homem, especialmente alguém como Gregório, é o estopim para um surto violento e destrutivo. Em uma das cenas mais intensas da trama, Juliano é visto sozinho em seu apartamento, em prantos. Entre gritos e socos nas paredes, ele destrói objetos, rasga fotografias antigas e vocifera acusações de traição, mesmo após o divórcio. A dor que sente não é a do amor perdido, mas do ego ferido, do sentimento de posse frustrado. Ele se recusa a aceitar que perdeu o controle sobre a mulher que por tanto tempo submeteu com mentiras e chantagens emocionais. A partir daí, a perseguição começa. Juliano passa a rondar a pensão onde Clarice mora, manda flores sem bilhete, faz ligações silenciosas, fica horas parado dentro do carro, observando de longe os passos da ex-mulher. Clarice começa a perceber que está sendo vigiada. A princípio tenta ignorar, mas a inquietação cresce. Ela comenta com amigas mais próximas que sente medo, que algo não está certo, que a sombra do passado ainda a assombra. Gregório percebe a tensão crescente e se mostra ainda mais protetor. Ele sugere que ela vá à polícia, mas Clarice, temendo represálias, hesita. Ela só quer viver em paz e tenta, a todo custo, seguir com a vida normalmente. No entanto, a situação foge completamente do controle. Em uma noite qualquer, enquanto Gregório caminha de volta para casa após uma consulta particular, 2 homens encapuzados o abordam em um beco escuro. Sem dizer uma palavra, eles o cercam e iniciam uma sessão de espancamento brutal. Gregório não tem chance de reagir. É jogado no chão e recebe vários golpes, principalmente no rosto e nas costelas. Quando os agressores finalmente vão embora, ele está desacordado, coberto de sangue. A polícia é chamada, e o caso rapidamente levanta suspeitas. Nada foi roubado. O ataque não teve motivação aparente. Clarice, ao saber do ocorrido, fica desesperada. Vai ao hospital às pressas, e ao ver Gregório ferido em uma cama, sente a raiva e a impotência lhe invadirem o peito.
Tudo nela grita que aquele ataque não foi aleatório. Ela sabe, no fundo da alma, que Juliano está por trás daquilo. Mesmo machucado, Gregório tenta confortá-la. Ele diz que não se arrepende de nada, que faria tudo de novo, e que não vai se afastar dela por medo. Esse gesto só fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Mas Clarice está cansada de fugir. Apesar do medo, ela decide que não vai se deixar paralisar. Retoma a rotina, mesmo com o coração apertado, e continua a se encontrar com Gregório, agora com mais cautela. O que ela não sabe é que Juliano continua observando de longe cada passo que ela dá. Ele os vê juntos, felizes, e isso o corrói por dentro. O olhar de Juliano é sombrio. Ele murmura frases desconexas, promete a si mesmo que ela vai aprender, que ninguém tira o que é dele. Ele se vê como vítima, distorcendo a realidade a ponto de justificar suas ações violentas como provas de amor. A novela deixa claro que o comportamento de Juliano está longe de ser apenas ciúme. É uma obsessão perigosa e doentia, que ainda trará consequências graves. Clarice, embora determinada a não se deixar vencer, está lidando com um inimigo silencioso, camuflado na aparência de um ex-marido que se recusa a deixá-la viver. Enquanto isso, a investigação sobre o espancamento de Gregório continua. A polícia já tem pistas, e há suspeitas de que os dois homens que cometeram o crime tenham ligação com Juliano. Talvez até sejam seus capangas habituais. Mas falta a prova definitiva. A pergunta que fica no ar é: até onde Juliano será capaz de ir? Clarice conseguirá encontrar segurança ao lado de Gregório? Ou o passado ainda está por vir com mais força para tentar destruí-la? Ronaldo toma uma decisão difícil e, com o coração dividido, rejeita Bia. O jovem, ainda abalado pelas recentes descobertas, sente-se traído e incapaz de seguir adiante com o relacionamento. Bia, por sua vez, sofre com a frieza de Ronaldo, mas tenta manter a dignidade diante da rejeição. Em outro núcleo, Lígia recebe uma notícia que muda seu humor completamente. Após dias de angústia e dúvidas, ela comemora ao descobrir que não está grávida. O alívio transforma-se, porém, em uma nova preocupação quando exames revelam que ela está entrando na menopausa. Uma revelação que a faz refletir sobre sua vida, seu passado e os próximos passos em sua jornada pessoal. O clima esquenta ainda mais quando Alfredo, em um momento de distração, acaba sendo vítima de um assalto. Para sua surpresa, é Nelson, o homem com quem já teve tantos desentendimentos no passado, quem o salva. O ato heróico muda a dinâmica entre os dois, reacendendo uma possível reconciliação e dando início a uma aliança inesperada. Comovido pela atitude de Nelson, Alfredo e Guto convencem Anita a oferecer abrigo temporário ao ex-rival, que agora precisa de um lugar seguro para ficar. Em meio a tudo isso, Beto toma coragem e revela a Ronaldo uma verdade que pode mudar o rumo da história. Ele conta tudo o que sabe sobre Bia, incluindo fatos que ela tentou esconder a qualquer custo. A revelação deixa Ronaldo ainda mais confuso, colocando em xeque suas certezas e alimentando o conflito interno sobre o que realmente sente por Bia. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. O dilema cresce quando Ronaldo se vê diante de uma escolha: viajar com Camila, com quem tem construído uma nova relação, ou ficar e enfrentar de vez os sentimentos confusos que ainda nutre por Bia. No momento do embarque, ele hesita ao encarar Bia, que surge de forma inesperada, com um olhar carregado de emoção. Enquanto isso, a polícia, seguindo as orientações de Geraldo, faz uma descoberta importante. No local indicado por ele, os agentes encontram um cordão que pertenceu a Valéria. O achado pode ser a peça que faltava para desvendar um mistério que se arrasta há semanas, reacendendo suspeitas e levando a investigação a um novo patamar. O grande troco de Maristela. Basílio termina semino na rua e vai parar na cadeia, após a armadilha escandalosa. O relacionamento de Maristela e Basílio, que sempre foi marcado por altos e baixos, vai atingir um novo nível de tensão e escândalo nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que parecia ser apenas mais um encontro íntimo do casal vai terminar de forma humilhante e inesperada para o aspirante a galã.
Em um plano arquitetado com frieza e precisão, Maristela vai expor o parceiro ao ridículo e ainda o colocar atrás das grades, tudo isso movida por vingança e controle. Desde que os dois iniciaram o romance às escondidas, o mirante da cidade se tornou o refúgio secreto dos encontros tórridos entre eles. Um local afastado, com vista para as luzes da cidade e um clima de aventura que os unia no desejo proibido. Era ali que Basílio sentia que podia ser alguém mais do que o rapaz da periferia tentando vencer na vida. Com Maristela, ele acreditava estar alcançando o topo. Só não imaginava que a queda viria tão rápido quanto a ascensão. Na noite do escândalo, o casal se encontra novamente no carro de Maristela. O ambiente é o mesmo de sempre. Troca de beijos, carícias intensas e mais uma transa apressada dentro do veículo, envoltos pela escuridão do mirante. Tudo parece seguir o habitual, até que, num instante de distração, Maristela propõe algo inusitado. Com um sorriso enigmático, ela pede que Basílio saia do carro por um instante, com a desculpa de que quer dar uma última olhada no céu estrelado ao lado dele. Sem suspeitar de nada, e ainda só de cueca, Basílio obedece, saindo do carro sem imaginar o que estava por vir. Num movimento rápido, Maristela bate a porta do carro e a tranca por dentro. Ele tenta abrir, mas não consegue. Ela dá partida no carro, acena com um olhar perverso e simplesmente vai embora, deixando o rapaz seminu e atônito no meio da rua, cercado pelo frio da noite e sem ter para onde correr. A situação, que já era vexatória, piora quando Maristela pega o celular e, de dentro do carro, liga para a polícia. Com uma voz alarmada e falsa como só ela sabe fazer, denuncia a presença de um tarado exibicionista rondando o mirante. Um homem está completamente fora de si. Está sem roupas, se mostrando no meio da rua, diz ela, disfarçando o riso. O trote é o toque final da armadilha. Quando a viatura chega ao local, os policiais se deparam com Basílio tentando se esconder atrás de um poste, envergonhado, cobrindo o corpo com as mãos. Sem dar espaço para explicações, os agentes o algemam e o levam preso por atentado ao pudor. A cena vira motivo de chacota nas redes sociais, com vídeos circulando de moradores que filmaram o momento da abordagem. A imagem de Basílio, até então cultivada como futura estrela da perfumaria carioca, parece ruir. Na delegacia, ele passa horas sem conseguir contato com ninguém. Relembra, furioso, cada detalhe da emboscada. Não acredita que foi enganado daquela maneira por quem dizia amá-lo. Ela vai pagar por isso, diz a si mesmo entre os dentes cerrados. Mas, assim como orquestrou o vexame, Maristela também decide controlar o desfecho. Algumas horas depois, ela aparece na delegacia vestida impecavelmente, como se nada tivesse acontecido. Vai direto ao balcão e paga a fiança do rapaz, conseguindo sua liberação com um sorriso sereno. Basílio, ao vê-la, perde o controle e grita na recepção. Você me fez passar por isso tudo, Maristela? Qual é o seu problema? Mas ela, fria e estratégica, responde com doçura fingida. Querido, fiz isso pelo seu bem. A fala deixa todos confusos. Basílio, furioso, exige explicações. E é então que Maristela joga sua cartada final. Em meio ao clima tenso, ela revela que a Perfumaria Carioca, empresa da qual é acionista majoritária, acaba de lançar oficialmente a nova linha de cosméticos masculinos Basílio for Men e que ele, mesmo após o escândalo, será o rosto da campanha. Sua imagem está por toda parte, fora comerciais de TV, redes sociais, e sabe por quê? Porque o escândalo vende, meu amor, diz ela, quase triunfante. O choque é imediato. Basílio, ainda digerindo tudo, mal acredita. Você me jogou aos leões para depois me vender como produto? Pergunta. E Maristela, sem perder a compostura, responde. Eu te dei exatamente o que você sempre quis. Fama. Agora o país inteiro sabe quem é você. Vai negar que está feliz com isso? Apesar da revolta inicial, Basílio não pode deixar de sentir uma pontada de vaidade. Pela primeira vez, seu nome está estampado nas vitrines mais caras da cidade. As redes sociais estão falando dele. E ainda que o motivo tenha sido um escândalo,
O resultado é exatamente o que ele sempre desejou: notoriedade. E como Maristela bem sabia, a fama no mundo atual não exige reputação, apenas visibilidade. Mas o que ele ainda não sabe é que Maristela tem planos ainda maiores e que tudo faz parte de um jogo muito maior do que ele imagina. O lançamento da linha masculina foi apenas o primeiro passo. Com Basílio como garoto propaganda, ela pretende expandir sua influência na perfumaria carioca e, ao mesmo tempo, manter o rapaz sob seu controle emocional e financeiro. O vexame público foi uma espécie de batismo para o personagem que ela quer moldar. Um ícone de sensualidade e ousadia, que deve a ela tudo o que conquistou. Nos bastidores, no entanto, alguns aliados de Basílio começam a desconfiar dos reais interesses de Maristela. Guto, seu melhor amigo, alerta. Ela te joga no fogo e depois aparece com um balde de água dizendo que salvou sua vida. Você não vê que está sendo manipulado? Mas Basílio, dividido entre o orgulho ferido e o brilho da fama, hesita em cortar laços com a mulher que transformou sua vergonha em ascensão. Enquanto isso, Maristela comemora mais uma vitória. Sua imagem continua intacta e agora tem um novo trunfo nas mãos. Um rosto bonito, popular e completamente vulnerável às suas manipulações. O escândalo do Mirante, para ela, foi só o começo. E como toda boa novela, Garota do Momento promete muito mais reviravoltas. Afinal, até onde Maristela está disposta a ir para manter o controle? E quando Basílio vai finalmente perceber que é apenas uma peça no tabuleiro da mulher mais ambiciosa da cidade? Cada vez mais determinada a fazer justiça, não hesita em estender a mão para Carmen no momento em que ela mais precisa. Sensível ao sofrimento da amiga, Clarice se mostra firme e solidária, acolhendo-a e prometendo lutar contra os abusos que ambas enfrentaram no passado. É com essa força que ela toma coragem para confrontar Juliano Alencar. Em um embate tenso, ela o encara sem medo, jogando em sua cara as mentiras e manipulações que ele vinha arquitetando por trás de sua fachada de empresário respeitável. Juliano, surpreendido com a coragem de Clarice, tenta manter o controle da situação, mas percebe que está perdendo terreno. Enquanto isso, Maristela surpreende ao demonstrar um raro momento de reconhecimento. Ela elogia publicamente o trabalho de Basílio, que liderou com sucesso o desenvolvimento de uma nova linha de produtos masculinos para a perfumaria carioca. Mesmo relutante, Maristela não pode negar que Basílio teve papel fundamental nesse novo lançamento, que promete alavancar as vendas da empresa. Mas o clima de harmonia não dura muito. Camila, em meio às incertezas do coração de Ronaldo, toma a iniciativa e o convida para uma viagem. Ela vê na proposta uma oportunidade de ambos se afastarem das tensões que os cercam, e principalmente para Ronaldo esquecer, ao menos por um tempo, a turbulência emocional causada por Bia. Ronaldo, abalado com os últimos acontecimentos, acaba aceitando o convite, enxergando na viagem uma chance de recomeçar. Ao mesmo tempo, Clarice decide dar um passo decisivo. Envia à polícia o mapa desenhado por Geraldo, que pode conter informações cruciais sobre crimes escondidos no passado. É sua forma de colocar fim aos segredos que há tanto tempo corroem a todos. Nos bastidores, Jacira planeja uma armadilha contra Alfonso. Ela finge estar disposta a perdoá-lo, mas, por trás do sorriso, arma um golpe para desmascará-lo e provar que ele não passa de um farsante. Já Maristela, ao saber que Basílio confrontou um dos diretores da empresa, se enfurece e ordena que ele seja preso por desacato como forma de punição e demonstração de poder. A detenção de Basílio causa indignação, mas Maristela, pouco tempo depois, acaba voltando atrás e o retira da delegacia, temendo manchar ainda mais o nome da empresa com um escândalo público. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Ronaldo faz uma revelação bombástica a Raimundo. Vai viajar com Camila, decidido a deixar Bia no passado. O que ele não esperava era encontrar, por acaso, um teste de gravidez no apartamento de Lígia, algo que pode mudar completamente os rumos de sua vida.
Na delegacia, um novo mistério surge. O delegado recebe uma carta anônima contendo a suposta localização do corpo de Valéria, desaparecida há meses. A revelação promete virar a trama de cabeça para baixo e reacender os fantasmas de um crime ainda não solucionado. A guerra pelo poder na novela Garota do Momento está prestes a ganhar um novo capítulo, talvez o mais chocante até agora. O mistério em torno do colar Mystique, desaparecido misteriosamente após uma exposição glamurosa, finalmente será desvendado. E a revelação promete virar de cabeça para baixo a vida de personagens centrais como Bia, Maristela, Basílio e, sobretudo, Zélia, que verá na crise uma oportunidade perfeita para dar o golpe mais audacioso de sua trajetória. Tudo começa quando Bia, tomada pela culpa e pela pressão crescente dos últimos acontecimentos, decide abrir o coração. Em um encontro tenso com Zélia, ela resolve contar toda a verdade sobre o desaparecimento da valiosa joia. Abalada, Bia confessa que participou da troca do colar original por uma réplica, uma armação arquitetada em conjunto com Maristela. Mas ela admite em lágrimas que não sabe o paradeiro atual da peça verdadeira. Zélia ouve tudo em silêncio, com os olhos atentos e a mente já trabalhando a 1000 por hora. Sua expressão é de surpresa, mas logo se transforma em algo mais frio e calculista. Ela, que já vinha desconfiando da história desde o início, percebe que está diante de uma oportunidade rara. A chance de derrubar Maristela de uma vez por todas e conquistar, enfim, o poder que sempre desejou. Movida pela ambição e por um desejo de vingança que vem se acumulando há anos, Zélia decide agir. Sem comentar nada com ninguém, começa a investigar por conta própria. Vasculha arquivos, acessa registros confidenciais, pressiona antigos cúmplices da rival, até que num golpe de sorte ou de esperteza, ela encontra o que ninguém mais conseguiu: o verdadeiro Mystique Necklace, escondido em um local insuspeito, longe de onde todos procuravam. Com a joia nas mãos, Zélia vê a chance de ouro de virar o jogo. Ela então procura Basílio, um aliado estratégico e ambicioso o suficiente para embarcar em seus planos. Os dois se encontram em um restaurante discreto e Zélia vai direto ao ponto. Se ele aceitar ajudá-la a expor Maristela e tomar os bens da rival, ganhará o cargo de vice-presidente da perfumaria carioca. E com isso, muito mais poder do que jamais teve. Basílio, seduzido pela proposta, aceita sem pensar duas vezes. Está selada a aliança mais explosiva da trama. Nos bastidores, Zélia e Basílio traçam cada passo do plano com frieza cirúrgica. Sabem que precisam de provas, de um escândalo irrefutável, algo que desmoralize Maristela diante da diretoria, da polícia e da imprensa. Com o colar verdadeiro em mãos, eles montam uma estratégia: provocar uma investigação formal e fazer com que a polícia tenha motivos para revistar os bens pessoais da vilã. É então que entra em cena a jogada final. Zélia envia, anonimamente, uma denúncia ao delegado responsável pelo caso, indicando que Maristela esconde provas em um cofre particular. Ao mesmo tempo, Bia, pressionada por sua própria consciência e agora manipulada habilmente por Zélia, concorda em dar um depoimento formal à polícia, revelando detalhes do plano da troca da joia e citando com todas as letras os nomes de Maristela, Juliano e Cássio como cúmplices da armação. A bomba explode na delegacia. Maristela e Juliano chegam ao local acompanhados de advogados, confiantes de que conseguirão escapar de mais uma denúncia. Porém, o cenário muda rapidamente. O delegado, de posse do depoimento de Bia e da denúncia anônima, decide agir. Ele apresenta uma ordem judicial para abrir o cofre de Maristela, o mesmo que ela jurava conter apenas documentos pessoais e joias antigas da família. O momento é tenso. A sala da delegacia está repleta de olhares desconfiados e câmeras de imprensa. Diante de todos, o delegado gira a combinação do cofre. E o silêncio se instala. Lá dentro, envolto em um pano de veludo azul, está ele, o verdadeiro Mystique Necklace,
intacto e reluzente, enterrando de vez qualquer tentativa de defesa. Maristela tenta disfarçar o choque, mas não consegue esconder o tremor nas mãos. Juliano, lívido, murmura algo ininteligível. Isso é um absurdo! Essa joia foi plantada! Grita Maristela, tentando desesperadamente reverter a situação. Mas é tarde demais. A descoberta é devastadora. O delegado confirma que se trata do colar original, cujo desaparecimento causou um escândalo internacional. A partir desse momento, a polícia inicia os procedimentos formais de investigação contra Maristela, Juliano e Cássio, agora acusados não apenas de furto, mas também de associação criminosa e fraude patrimonial. Zélia assiste a tudo à distância, disfarçada em meio aos repórteres. Um leve sorriso se desenha em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que tem o controle total da situação. E que, ao contrário das tantas vezes em que foi subestimada, agora é ela quem dita as regras do jogo. Basílio, por sua vez, aproveita a queda da antiga chefe para consolidar sua nova posição na empresa. Com o apoio de Zélia e das denúncias que o inocentaram no caso do colar, ele se torna o novo vice-presidente da perfumaria carioca, dando início a uma nova era de comando, que promete ser tão turbulenta quanto a anterior. E quanto a Bia, a jovem herdeira, dividida entre o remorso e o alívio, vê seu mundo desmoronar mais uma vez. Ao entregar a verdade, ela perdeu o apoio de Maristela e Juliano, mas talvez tenha, pela primeira vez, começado a trilhar seu próprio caminho, longe das manipulações que a cercaram durante toda a vida. Mas nada é tão simples em Garota do Momento. Com a queda de Maristela, novos segredos começam a surgir. O delegado, intrigado com o teor da denúncia anônima e com a precisão das informações recebidas, começa a investigar a origem da carta. E, se descobrir que Zélia está por trás de tudo, a história pode dar mais uma reviravolta surpreendente. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Geraldo finalmente toma coragem e decide abrir o jogo com Zélia, Beatriz e Basílio. Em um momento carregado de emoção e mistério, ele revela o local exato onde o corpo de Valéria foi enterrado. A notícia cai como uma bomba entre os três, que ficam perplexos diante da frieza e do peso da revelação. Esse momento promete mudar o rumo da história e trazer à tona segredos há muito tempo enterrados, literalmente. Enquanto isso, Juliano, cada vez mais instável, tem uma crise de fúria na frente de Clarice e Gregório. O jovem, tomado por emoções desencontradas, explode em um surto que assusta a todos. Clarice tenta contê-lo, mas não consegue evitar que o clima fique ainda mais carregado. É nesse cenário conturbado que Gregório, impulsionado por seus sentimentos reprimidos, decide fazer uma confissão. Ele está apaixonado por Clarice. A revelação surpreende Clarice, que não sabe como reagir diante da intensidade do momento e do sentimento do amigo de longa data. Em outro ponto da trama, Bia demonstra desconforto ao ouvir de Ronaldo que ele está namorando Camila. A notícia não lhe cai bem, e seu incômodo é visível. Mesmo sem admitir abertamente, Bia parece abalada com o envolvimento do rapaz com outra mulher, levantando dúvidas sobre o que realmente sente por ele. Maristela, sempre disposta a manipular o que estiver ao seu alcance, sugere que Juliano use de ameaça para conseguir o que quer. A ideia é forçar Carmen a sair da casa onde está, utilizando a possibilidade de despejo como arma de pressão. Juliano hesita, mas está visivelmente influenciado pela proposta. A tensão entre Basílio e Juliano também cresce. Basílio provoca o rival na frente de Raimundo, criando um clima hostil e deixando claro que não está disposto a recuar. A rivalidade entre eles promete esquentar ainda mais os próximos capítulos. Enquanto isso, Lígia compartilha com Teresa um medo que tem crescido nos últimos dias. Ela suspeita que pode estar grávida. A possibilidade deixa Lígia inquieta e cheia de dúvidas sobre o futuro. Em busca de respostas, Jacira toma uma atitude corajosa e pede ajuda para obter informações sobre Alfonso. Determinada a descobrir a verdade, ela quer entender o que está sendo escondido e quais são os segredos que envolvem o desaparecimento ou afastamento de Alfonso. Por fim,
Carmen recebe uma notícia devastadora. Uma ordem oficial de despejo chega às suas mãos. Abalada e sem saber como reagir, ela se vê diante de um futuro incerto, sem ter para onde ir. O golpe é duro e suas consequências ainda vão se desdobrar nos próximos episódios. A novela entra em uma fase decisiva, com revelações, paixões e conflitos que prometem prender a atenção do público a cada cena. Na reta final de Garota do Momento, a farsa meticulosamente sustentada por Bia começa a ruir de maneira irreversível. A jovem vilã, que por muito tempo manipulou situações e pessoas ao seu redor para atingir seus objetivos, acaba encurralada por uma série de acontecimentos dramáticos, e principalmente pela insistência incansável de Clarice, que não desiste de descobrir a verdade sobre o roubo do colar Mystique. Tudo começa a desmoronar com o fracasso do casamento arranjado entre Bia e Beto. A união, que deveria ser uma jogada estratégica para salvar as aparências e consolidar alianças, se transforma num verdadeiro pesadelo emocional. Beto, embora concorde com o casamento, deixa claro desde o início que não sente nada por ela. Ele impõe uma convivência fria e distante, dorme no chão do quarto, recusa qualquer tentativa de carinho e até evita comer a comida preparada por Bia. A rejeição constante corrói o emocional da moça, que aos poucos começa a perder o controle da situação. Abalada e fragilizada, Bia ainda precisa lidar com uma revelação devastadora. Ela descobre que sua verdadeira mãe biológica era Valéria e que Clarice, a mulher que sempre julgou ser sua inimiga, é na realidade a mãe de sua maior rival, Beatriz. A ironia cruel do destino abate a jovem como uma tempestade. Desorientada e em choque, ela sofre uma crise nervosa e acaba sendo internada às pressas. Seu quadro inspira cuidados e, com o agravamento de sua saúde, os médicos decidem por uma cirurgia delicada. Durante sua recuperação, novas peças começam a se mover no tabuleiro da verdade. Maristela, ao perceber que o colar Mystique sumiu de seu cofre, acusa Basílio de tê-lo roubado. O empresário, surpreso, interpreta a acusação como uma confissão involuntária de que a joia esteve, de fato, sob posse de Maristela esse tempo todo. Sem perder tempo, Basílio leva a revelação até Beatriz. A jovem, que há muito desconfia do envolvimento de Bia na armação para incriminá-la, corre para contar tudo a Clarice. Mas, mesmo diante das evidências, a confirmação definitiva ainda parece distante. Clarice, agora munida de suspeitas concretas, decide agir. Ela se aproxima de Bia, tenta romper a couraça emocional da filha e a incentiva a refletir sobre suas escolhas. O diálogo entre as duas é tenso e emocionalmente carregado, com Clarice tentando tocar o coração da jovem com verdades dolorosas, mas necessárias. Dois momentos específicos serão decisivos para que Bia finalmente tome coragem de contar a verdade. Quando Lígia, sua tia, a confronta de forma dura e direta. Sem rodeios, Lígia joga na cara da sobrinha todas as escolhas egoístas, mentiras e atitudes manipuladoras que ela tomou ao longo da trama. A fala de Lígia é como um espelho cruel, onde Bia vê refletida a figura deturpada que se tornou. A segunda virada vem de uma figura inesperada, Arlete, sua avó. Em um momento de silêncio e intimidade, Arlete escuta Bia confessar, quase num sussurro, que trocou o colar verdadeiro por uma réplica, tudo como parte de um plano para destruir Beatriz. A moça revela ainda que vive com medo de ser presa, de ser julgada, de perder tudo o que conquistou com tanto esforço. Arlete, com sabedoria e amor, não levanta a voz. Apenas diz uma frase que corta Bia como uma lâmina. Você já está presa por dentro, minha filha. Presa pelas suas próprias escolhas. Essa frase ressoa como um eco dentro da mente de Bia. Pela primeira vez, ela sente o peso real de suas ações. As lágrimas, que até então ela controlava com orgulho, finalmente escorrem por seu rosto. Pela primeira vez, não há escapatória. Não há justificativas nem planos de manipulação. Apenas a dor e o arrependimento.
Movida por esse turbilhão interno, Bia decide fazer o que até então parecia impossível: contar a verdade. Vai até a delegacia, acompanhada por Clarice, e presta depoimento. Com a voz trêmula, ela narra como arquitetou o plano para incriminar Beatriz, trocando o colar original por uma cópia perfeita. Conta como foi influenciada, sim, mas assume sua parcela de culpa com honestidade. O depoimento de Bia muda completamente o rumo da história. Beatriz é finalmente inocentada, e a verdade começa a vir à tona em todas as esferas. Maristela, pressionada, tenta sustentar a mentira, mas se vê acuada diante dos fatos. Basílio, agora com respaldo, começa a desmascarar os envolvidos nas armações. Para Bia, no entanto, o caminho da redenção está apenas começando. Embora tenha se livrado do fardo da mentira, ela agora precisa lidar com as consequências legais e emocionais de suas escolhas. A relação com Clarice passa a ser reconstruída lentamente, baseada em um novo tipo de vínculo, o da verdade, mesmo que dolorosa. Clarice, por sua vez, demonstra firmeza, mas também compaixão. Ela compreende que a filha está ferida, confusa e tentando se reencontrar. Beatriz, embora chocada com a revelação, também começa a entender que Bia é tão vítima quanto vilã nessa história repleta de segredos, abandonos e mágoas antigas. O público, que acompanhou por tantos capítulos a escalada de mentiras e manipulações, finalmente assiste ao início da catarse. Bia, com todas as suas contradições, se revela uma personagem profundamente humana. Falha, mas capaz de reconhecer seus erros e tentar um novo começo. A reta final de Garota do Momento promete muitas emoções, mas